Graça e paz, é com muita alegria, na presença do eterno Deus, de que eu vou estar falando de um tema, na qual foi um tema que foi abordado quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Cada um tinha de escolher um tema para poder estar fazendo um trabalho. E eu me lembro que o tema que foi escolhido para poder estar fazendo o trabalho eu escolhi sobre a Bíblia. Falar sobre a Bíblia, se a Bíblia é verdade ou se ela é uma simples ilusão da mente humana. Foi até esse trabalho. Até hoje eu guardo comigo esse trabalho. E eu procurei provar de que a Bíblia verdadeiramente ela não é uma ilusão da mente humana, mas ela é verdade. Então, eu coloquei aqui a minha justificativa, onde fala: o tema sobre a Bíblia é de suma importância, tanto na área religiosa como na sociedade. Temos grandes exemplos, como para a formação de juízes, sendo evangélico ou não, eles têm a obrigação de estudá-la, e na hora de algum julgamento, aquele que vai estar testemunhando tem que jurar sobre o livro sagrado. E isso não é uma realidade? Até um juiz, quando ele está estudando para ser juiz, ele tem que conhecer a Bíblia Sagrada, ele tem que estudar sobre a Bíblia Sagrada, e quando está ali no julgamento, então é colocado as mãos daquele que vai estar passando, da testemunha, e a testemunha vai fazer o juramento ali, em cima daquele livro de que ela está falando puramente a verdade. Então, só nisso aí, você já encontra uma prova de que a Bíblia, ela não é ilusão da mente humana, ela é verdade pura. Aí eu coloquei o meu referencial teórico, na época desse tema, eu coloquei aqui. Muito se tem falado sobre esse assunto, vários são os métodos adotados para se discutir sua conceituação exata, diversos autores fazem comentário a respeito dela. Vejamos como o cientista do humor, parafraseando o Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Puramente a verdade. Às vezes nós achamos que criamos alguma coisa, mas a criança, quando ele vai crescendo, ele vai copiando o pai, ele vai copiando a mãe, ele vai copiando os coleguinhas. Então, nada é novidade. Tudo nós aprendemos de alguém. E aqui eu cheguei a colocar, pensando que a nossa tese é correta. Muitos escrevem vários livros, pensando que só a tese dele é a tese correta, sem saber que lá de muitas coisas que ele leu, lá na frente, ele pegou alguma coisa de alguém. Então, muitas das vezes não percebemos que copiamos de alguém aquele pensamento, mas nós copiamos. Por exemplo, olhando de acordo com a própria Bíblia, Buda copiou da Bíblia algumas coisas. Maomé copiou algumas coisas da Bíblia, o Alcorão. Então, se você for estudar um pouco sobre Maomé, você vai perceber que Maomé, ele era um cristão católico. Não concordou com algumas coisas, e aí
se desligou da católica, criou o grupo islamista, e daí ele formou o Alcorão, mas com muitas observações e assuntos bíblicos. Então, a Bíblia, ela não é ilusão da mente humana, ela é puramente a verdade. Então eu começo a minha apresentação nesse trabalho que foi feito em 2007, e eu venho colocando aqui a apresentação. A Bíblia é um dos temas discutidos em todo o mundo, com críticas e aprovações sobre sua autenticidade. Pensando nisso, falaremos sobre a Bíblia, se ela é verdade ou ilusão da mente humana. Analisaremos também o que os homens pensam sobre o assunto. Quais foram os homens que deram afirmações notáveis a respeito da Bíblia e quem foram os escritores da Bíblia. Então, eu começo aqui falando um pouco sobre a apresentação da Bíblia. E agora eu venho para uma introdução. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Ela é o livro mais famoso e produzido no mundo. Foi escrito por mais de 40 pessoas das mais diferentes profissões, culturas, nacionalidades. Para ser completo, levou cerca de 1.500 anos. Nela encontra variados gêneros literários como histórias, biografias, leis, poesias, hinos, canções, provérbios, cartas, sermões, profecias, visões, que mostra como Deus se relaciona com a humanidade. Jesus Cristo procura viver sempre em harmonia com seus ensinos. Ele aprovará a autoridade da Bíblia e a sua veracidade. Existem muitos livros religiosos no mundo que dizem muitas coisas boas, mas somente a Bíblia está repleta de profecia, tanto como ainda por realizar. Então você pode ver, claro, Deus tinha que usar o homem, então ele usou mais de 40 pessoas de diferentes culturas para poder estar escrevendo a Bíblia, mas nós podemos observar que tem variados gêneros literários, mas ela está sempre em harmonia. Foi escrito por vários autores, foi escrito por pessoas bem estruturadas, pessoas como Davi, como Salomão, mas também a Bíblia foi escrita também por pescadores que mal sabiam escrever. Mas a inspiração continuou sendo a mesma, porque quem inspirou foi o nosso Deus. Aí eu venho aqui. Quais serão as verdades? Nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro muito antigo. Esse livro tinha forma de rolo. Está escrito em Jeremias 36, versículo 2. Você pode ver lá, está meditando. Foram feitas de papiro ou pergaminho. O papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos e banhada, cuja entrecasca servia para escrever. Essa planta existe até hoje, na Galileia Superior e no Vale de Sarão. As tiras eram colocadas umas às outras, até formarem um rolo, do qual a extensão. Assim vemos que a princípio os livros não estavam unidos uns aos outros, como os temos agora em nossas Bíblias. O que torna isso possível foi a invenção do papel
no século II pelos chineses, bem como a do prelo do tipo Movius, inventado em 1450 pelo alemão Gutenberg. Então você pode observar que antes a Bíblia ela foi escrita numa época bem difícil. Imagine, era feito por papiro e pergaminho, era uma planta aquática que crescia ali nos lagos. Ali eles faziam tipo aquelas tiras, ali formavam em forma de rolo e escrevia a Bíblia. Era trabalhoso, era difícil. Mas quando chegou no século II, os chineses, eles criaram, né, o papel junto com o alemão Gutenberg também, em 1450, criaram o papel e foi daí que veio melhorando e que foram criados os livros. O primeiro livro foi escrito, né, por Gutenberg, o alemão Gutenberg, e daí nós vemos hoje a quantidade de livros que existe. Mas é claro que existem muitas opiniões acerca da Bíblia. Existem pessoas que acreditam que a Bíblia ela não é inspirada. Aqui eu chego a colocar aqui, onde fala de falsas opiniões de cristãos sobre a inspiração da Bíblia. Por exemplo, Milton, Sócrates, Shakespeare, Camões, Rui e inúmeros outros afirmam que a Bíblia foi escrita por homens, dotados de gênio e força intelectual. Eles afirmam isso, que foi homens dotados de uma grande sabedoria que escreveram a Bíblia. Mas nós podemos afirmar que a teoria correta, segundo o cristianismo, é a inspiração. O que inspirou a formação da Bíblia foi o nosso Deus. Sem o nosso Deus, a gente não saberia de nada, os homens não conseguiriam escrever o que está escrito na palavra. Por exemplo, houve vários erros, não na Bíblia, mas de alguns filósofos, estudiosos. Por exemplo, a evolução tinha uma apodrecida, poderia se transformar em vermes. Enquanto a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ser vivo cria outro ser vivo. Então aí derrubou essa tese da evolução. Até que a biogênese derruba essa teoria evolucionista, afirmando que o inorgânico não pode produzir a orgânica, ou seja, o inanimado não pode produzir o animado, passando a esta tese está de acordo com a Bíblia. Então, a biogênese vem e derruba a evolução já entrando de acordo com a Bíblia. Enquanto os estudiosos levou tempo para descobrir muitas coisas, a Bíblia já vinha falando há muito tempo. Temos também a termodinâmica, que afirma que o universo caminha de níveis organizado para desorganizado. Essa teoria está de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia afirma: Deus fez todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. Quando o pecado entrou no mundo, desorganizou. A Bíblia diz: cada um segundo a sua espécie. Os estúdios falam que há 70 milhões de anos existiam dinossauros. Olha que exagero dos estudiosos. Mas a Bíblia diz lá em Jó 40, verso 5, relata que há 10 mil anos já existia esse animal mostrado. Aí você vê o exagero dos estudiosos. O livro de Jó fala que há 10 mil anos, eles botam 70 milhões de anos. Então você vê que os estudiosos eles exageram um pouco. A astronomia afirma que cada estrela tem a sua glória
do celeste e outra dos terrestres. Então podemos que há mais de 1000 anos a Bíblia já relatava o que descobriram há pouco tempo. Lá em Colossenses, se você abrir a sua Bíblia, em Colossenses 1,16, fala porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visível e invisível. Então podemos analisar que enquanto o homem descobre que a terra é visível e invisível, Paulo relata há mais de 1000 anos, sendo que o homem descobriu depois, 60 anos para cá, que equivale agora a 70 anos para cá, né? Então, o que na Bíblia já falaram há tempo, só era preciso ler que encontramos todas as respostas nelas, não teriam tantos trabalhos para saber. E é uma verdade. Então, na época que eu estava escrevendo sobre esse trabalho, fazendo algumas pesquisas e vendo, aí eu pude perceber o quanto é importante nós buscarmos conhecimento e saber o quão é importante a palavra de Deus. E tudo prova que a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que nós fomos feitos de terra, né? Do pó da terra. Então, se você for olhar os dados, por exemplo, demonstra que nós temos 43,5 de cálcio, 4,3 de sódio, 10,2 de potássio, 7,7 de enxofre, 1,4 de magnésio, 29,1 de fósforo, 0,1 de ferro, além de ter um pouco de iodo, magnésio, manganês, silício e sobre outros minerais. Então você vê tudo comprovando de que a Bíblia ela vem falando a verdade desde o início. Então nós devemos crer no poder da palavra de Deus e crer que Ele é o nosso Deus. Aí eu cheguei a fazer algumas pesquisas, pesquisei cerca de 34 pessoas para saber. E a minha pergunta que eu fazia às pessoas na época, eu fazia sempre essa pergunta à pessoa na época, você acredita em Deus? Para você, Deus existe ou é ilusão da mente humana? Aí eu cheguei a botar Bíblia, verdade ou ilusão da mente humana? Essa foi a pergunta que eu cheguei a fazer a várias pessoas. A maioria, uma das pessoas que eu perguntei disse assim, a Bíblia é verdade porque é a palavra de Deus. Afirmou categoricamente. A segunda pessoa diz assim, o verdadeiro é verdade pelo fato de todo mundo saber que Deus existe. Aí foi a opinião da segunda pessoa. Outra pessoa disse assim, eu nunca li a Bíblia, mas eu acredito ser verdadeira porque existe há século. E 3 pessoas, dessas 34 pessoas, elas afirmaram não existir. Porque não é forçado as pessoas crerem. Não é forçado as pessoas seguirem o mesmo pensamento. Mas eu quero dizer que a Bíblia ela é a verdade. E como eu falei, como eu cheguei a falar, a Bíblia ela foi escrita por reis, por poetas, por filósofos, por profetas e estadistas. Alguns eram instruídos em todo o conhecimento da sua época, outros eram pescadores sem culturas. O interessante é que os escritores escreveram em quase toda forma de estilo literário
inimaginável. Ainda assim, quando tudo escreveram, foram reunidas maravilhosa no início ao fim. E isso pode ser explicado de uma forma: existia uma mente dominante, elaborando tudo que é o nosso Deus. Essa mente dominante é o nosso Deus. Então eu quero dizer para cada um, e para encerrar sobre esse assunto, Bíblia é verdade ou ilusão da mente humana? Eu quero encerrar com algumas afirmações notáveis de homens que foram muito importantes da época, muito sábios, e eles afirmam, por exemplo, Abraham Lincoln diz: eu creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu aos homens. Toda bem parte do Salvador, do mundo, nos é transmitido mediante este livro. Então, Abraham Lincoln, ele deu afirmações notáveis sobre a Bíblia. Por exemplo, George Washington. Quem não sabe da história da sabedoria de George Washington? É tanto que existe ruas, cidade, tudo com o nome dele. Ele diz: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão Bonaparte, ele chega a dizer: a Bíblia é um simples livro. Serão uma criatura vivente dotada de uma força que vence os quantos se ele lhe opõe. A rainha Vitória chega a dizer: este livro da religião, da supremacia da Inglaterra. Ou seja, este é o livro supremo da Inglaterra. A rainha Vitória, ela chega a afirmar, dar essa afirmação porque ela crê na Bíblia Sagrada. Aqui, o Andrew Jackson, ele diz que a Bíblia é fundamental para a Nova República. E Isaac Newton, ele chega a dar também afirmações notáveis. Há mais indícios seguros da autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Olha que afirmação. Aí vem encerrando aqui com Billy Graham: a Bíblia é o maior documento ao alcance da raça humana. Então, esses homens que poderiam ser céticos, Augusto Cury, que era cético, que era ateu, através do estudo da Bíblia, estudando sobre Jesus Cristo, ele pôde ver a grande sabedoria que era difícil de encontrar na mente de um ser humano. E ele se converteu e deixou de ser ateu. Por que nós vamos duvidar da veracidade da Bíblia? A Bíblia, eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. E como a inerrante palavra de Deus, a Bíblia, ela aponta o caminho para os céus e o caminho para o inferno. É nós que escolhemos qual o caminho nós vamos trilhar, qual o caminho que nós vamos entrar. Se é o caminho largo ou se é o caminho estreito. Então, eu espero que esse trabalho eu resolvi compartilhar com vocês, porque foi um trabalho que na escola, na época, o professor e a gente apresentou na sala, e a gente pôde ver a harmonia que ficou a sala depois deste estudo e de ser passado para os alunos ali.
e eu tenho certeza que será de grande harmonia para a tua vida também. Deus abençoe sua vida. Convido você para se inscrever aí embaixo no meu canal, para estarmos discutindo assuntos importantes. Se você tem alguma dúvida e quer compartilhar, você pode estar compartilhando aí. Não garanto estar lendo todos os dias, porque às vezes eu demoro de entrar para ficar vendo os comentários, mas sempre eu respondo. Então, eu convido você para estar aí se inscrevendo, e quero que você também, que já é inscrito no meu canal, se inscreva no canal do pastor Witemaia Ramos. Ele é pastor da igreja Chamas Vivas Sobre o Altar e também lança vídeos abençoados que vai abençoar a tua vida também. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.